Então bora lá, sejam bem-vindos a mais um vídeo e já não é de hoje em que falamos sobre desemprego no Brasil. Mas qual é o real motivo de ter tanta taxa de desemprego no Brasil? E como a gente poderia fazer para estar solucionando isso? Eu sou João Oliver, já dá o like, compartilhe, se inscreva no canal e coloque a sua opinião aí nos comentários para que assim o YouTube possa engajar com o canal e estar recomendando para mais pessoas e a gente se transformar em uma grande comunidade. E qual que foi o intuito de eu estar fazendo essa abordagem e de estar fazendo esse vídeo hoje? Eu andei pesquisando do real motivo de ter tanto desemprego no Brasil e do porquê pessoas que já estão no mercado de trabalho estão pedindo demissão e aquelas que estão fora do mercado de trabalho, elas não estão querendo concorrer a vagas de emprego. O real motivo disso é que muitas empresas elas não valorizam o funcionário como deveriam. A maioria dos lugares, eles veem o funcionário simplesmente como um prejuízo. Eles nem sequer veem o funcionário como uma ferramenta ou como alguém que vai trazer mais resultados, que vai trazer melhorias para a empresa. Muitas vezes, as empresas apenas veem o funcionário como um prejuízo, porque tem que arcar com salário, tem que arcar com custos, com impostos. E a empresa, quando ela quer reduzir gastos, quando ela quer cortar gastos, a primeira coisa que ela vai pensar é no funcionário, é naquele ente que é mais fraco. Boa parte disso também é por conta do Estado. O Estado, ele engole o seu salário, ele engole praticamente as empresas por conta de impostos, de taxas, independente se a empresa tem lucro ou não, o Estado vai estar querendo pegando a parte dele. O que acontece? Isso automaticamente é refletido no funcionário, porque enquanto o Estado ele prejudica as empresas repassam, teoricamente, esse efeito prejudicial para a pessoa com menos possibilidade de se defender, que muitas vezes é o funcionário. Então que produz, provavelmente você nunca vai ganhar aquilo que você merecia estar ganhando, justamente porque o Estado e as empresas sempre vão querer pegar a parte delas primeiro para depois estar repassando sempre a menor parte para você, justamente porque elas te vê simplesmente como uma ferramenta ou simplesmente até como um prejuízo. Elas acham que só de estarem oferecendo a oportunidade de um emprego, a oportunidade de ter um mínimo salário que se quer, que eles já estão fazendo demais para você. Sendo que essa atitude, esse ponto de vista é extremamente prejudicial no meio colaborativo. Entenda que o que faz uma empresa andar, o que faz a sociedade andar, o que faz o Estado funcionar, o que é? É a mão de obra, é os funcionários, é aquela pessoa que produz, aquela pessoa que coloca a mão na massa. Porque sem essas pessoas, o mundo não gira, a economia não gira, a sociedade não evolui. Só que são justamente essas pessoas que estão na base que são desvalorizadas, que são simplesmente subordinadas das pessoas que estão no alto escalão e muitas vezes na administração das empresas. As empresas, o que elas pensam? Elas pensam que o funcionário só serve simplesmente para obedecer. E é engraçado que essas mesmas empresas que falam para o funcionário ter visão de dono, elas fazem você ter essa ideia de ter essa visão de dono. Por quê? Porque elas querem fazer do trabalho a sua vida. Porque elas fazendo você ter essa visão de dono, elas conseguem usar, usufruir, praticamente tirar tudo de você para que você foque apenas em trazer lucro, em trazer resultados apenas para a empresa. E esquece de ter uma vida pessoal própria para focar apenas no trabalho. Entendeu? E isso é extremamente prejudicial, porque justamente o funcionário que deveria ser valorizado, ele não é valorizado. E a maioria das empresas, elas, por verem você apenas com uma ferramenta que traz prejuízos e não realmente benefícios para a empresa, o que elas fazem? Elas sempre priorizam o lucro, elas priorizam o lucro rápido. Então, a partir do momento em que elas precisarem cortar gastos, precisar reduzir os custos, o que elas vão fazer? Elas vão optar pela maneira mais fácil. De vez elas pensar em melhorar os processos da empresa, melhorar e expandir a empresa, não. O que ela vai pensar em fazer? Em cortar gastos. Porque para elas é muito mais simples assim. A maioria dos administradores eles não sabem administrar. Eles têm uma péssima administração. Eles sabem o que? Apenas cortar gasto. Porque é muito mais fácil para eles. E muitas vezes eles cortam gastos errados. Geralmente não cortam gastos visando aquela pessoa que é menos produtiva. Não, eles cortam gastos visando o que eles acham melhor para eles. Muitas vezes você pode ser uma pessoa super produtiva, mas se você talvez não for do jeitinho que eles querem, se você tiver geralmente qualificação,
Justamente por eles saberem que vai ser difícil de manter, mesmo você sendo uma pessoa produtiva, o que eles vão querer te fazer? Vão querer te demitir. Não é à toa que há pessoas extremamente qualificadas que são demitidas. Por que com o passar dos anos, a qualidade dos serviços, a qualidade dos produtos foi diminuindo, foi tudo caindo? Simplesmente foi tudo caindo porque os verdadeiros profissionais, os profissionais realmente de boa qualidade, simplesmente saíram do Brasil ou simplesmente foram demitidos. Justamente porque as empresas não queriam arcar com custos de estar mantendo esse funcionário de qualidade e vai lá e contrata um funcionário que é menos qualificado, mas que vai aceitar adquirir mais funções, adquirir mais serviços, e aí que a gente acontece daquele sobrecarregamento nos funcionários. Quantas vezes você já trabalhou numa empresa, o pessoal teve um pessoal que foi demitido e o pessoal que ficou simplesmente adquiriu um monte de função extras, justamente daqueles que saíram. E aí o que faz? A empresa ela faz isso visando apenas lucro rápido e aí ela coloca a vida dos funcionários simplesmente em risco, como se vocês não valessem nada. É exatamente dessa forma, porque eles querem jogar o máximo de funções em apenas pouquíssimos funcionários, para que assim eles conseguem manter o lucro, né? E estar pagando o menos possível. Por que muitas empresas quebram? Porque por não valorizar os funcionários que realmente deveriam ser valorizados, o que acontece? O serviço cai, acaba sendo de má qualidade. Por ser de má qualidade, os clientes param de estar comprando. Por eles pararem de estar comprando, as empresas vão lá e fecham. Não é à toa que muitas empresas, além de apelar para cortar funcionários, porque eles acreditam que essa maneira é mais efetiva de reduzir gastos, eles apelam para fraude. Um caso que a gente pode citar, por exemplo, é a Americanas. O que aconteceu? Queriam lucro rápido, visavam apenas lucro rápido, foi lá, cometeram uma má administração e fizeram fraude. Exatamente por isso. Por quê? Porque visaram apenas lucro rápido. Então, quando a empresa só pensa no lucro rápido, ela é literalmente suscetível a fraudes, cara. Ela passa a ser suscetível a fraudes. E entenda que má administração e fraude praticamente é a mesma coisa. Se ocorreu fraude, é porque teve automaticamente uma má administração dentro dessa empresa. E isso sem contar, além disso, os cartéis. Muitas empresas, por quererem ter o controle do mercado, quererem manipular o mercado, utilizam por meio de cartéis. O que é cartéis? É quando um grupo de empresas, um grupo de pessoas se juntam, se unem, para estar manipulando, controlando o mercado da forma que as bem entender, para que traça benefício para elas. A maioria das empresas, elas resolvem o quê? Vamos demitir nossos funcionários todos juntos, porque aí as pessoas, os funcionários vão ficar desesperados, querendo um novo emprego, querendo uma nova oportunidade, e vão aceitar salários mais baixos, vão aceitar condições de emprego menores, né? Por aceitarem condições de emprego menores, o que a gente faz? A gente vai lá e recontrata eles por um valor abaixo do mercado. Justamente porque assim eles conseguem estar, digamos, reduzindo aquilo que realmente você merecia, simplesmente para estarem aumentando a margem de lucro deles e diminuindo o custo que eles teriam, talvez com impostos, com taxas. Não é à toa que hoje plano de carreira virou sinônimo de aposentadoria. É apenas uma ilusão. Antes, você entrava numa empresa, você o quê? Você tinha um plano de carreira, você conseguia crescer na empresa. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se a empresa falar que tem plano de carreira, cara, boa parte das vezes é apenas ilusão. Por quê? É muito mais fácil eles te venderem para você que nesse serviço você vai ter chance de ganhar mais no futuro, você vai ter chance de melhorias, você vai ganhar um cascalho a mais no futuro, do que simplesmente eles chegarem para você na hora da entrevista e falarem, ó, você vai entrar, vai fazer isso, obedecer isso, e não tem perspectiva de futuro, você vai fazer isso pro resto da sua vida e vai ganhar o mesmo tanto. Cara, isso não é atraente pro funcionário, entendeu? Então, as empresas, elas querem enganar os funcionários acreditando, fazendo eles acreditar que vai ter a chance de ter um plano de carreira, de ser promovido, apenas para quê? Para manter esse funcionário o máximo possível empenhado, para que assim eles continuem lucrando o máximo possível, até você sacar que, tipo, cara, aqui não vai me tirar do lugar. Então, até você perceber isso, que a empresa vai estar te explorando, a empresa vai estar te explorando. Porque na hora que elas perceberem que você já não está sendo mais aquela cobaia que você estava sendo para eles, que você já praticamente aprendeu a maioria das coisas, o que elas vão querer? Elas vão cortar gastos. E quando elas forem cortar gastos, meus amigos, ela não vai pensar na sua família, ela não vai pensar na sua saúde, não. Ela apenas vai pensar no bem da empresa. Tanto faz se vocês eram amigos, se vocês
tinham um bom relacionamento. Não, ela vai te olhar da forma mais fria possível. Cara, vamos retirar essa pessoa daqui. Então, as empresas elas têm que abandonar essa visão de de ver o funcionário apenas como uma ferramenta e muitas vezes como prejuízo. Porque, cara, o que faz uma empresa progredir, o que faz a empresa ir para frente é a produção. E quem faz a produção são os funcionários. Enquanto as empresas não valorizarem os funcionários, cara, a economia, as empresas, nada vai para frente. Não é à toa que isso acaba sobrecarregando aqueles funcionários que se permanecem no mercado de trabalho. Porque para as empresas é muito mais fácil jogar muito serviço em poucos funcionários, que são funcionários que precisam buscar o sustento, que não tem muita opção e acabam se submetendo a quase, digamos assim, um trabalho escravo. Convenhamos. E uma coisa que eu acho muito engraçado é que o funcionário que está botando a mão na massa, o funcionário que sabe exatamente os processos e daquilo que a empresa precisa. Muitas vezes o funcionário ele tem a ideia de como melhorar o processo da empresa, de como trazer mais resultados, de como trazer mais lucros. Só que por que o funcionário ele acaba não falando isso? Porque se ele falar isso, ou ele tem medo de ser demitido, ou ele tem medo de ser sobrecarregado. E é engraçado é que a mesma empresa que fala para o funcionário ter visão de dono, se o funcionário quiser opinar, se o funcionário quiser dar alguma sugestão de melhoria, ele não pode. E aí o que acontece? Os funcionários ficam acanhados de dar a opinião deles simplesmente por medo de serem coagidos, de serem demitidos, de serem sobrecarregados. Então a empresa ela quer apenas o benefício. A administração ela quer apenas que você obedeça. Falam para você ter uma visão de dono, para você ficar apegado na empresa, mas elas não querem que você opine, elas não querem que você dê a sugestão. Elas querem se manter justamente naquele comodismo. É por isso que muitas empresas não evoluem, que não saem do lugar. Muitas empresas quebram, porque elas querem manter sempre o mesmo padrão. Entende que, enquanto tem empresas que querem manter o mesmo padrão, há empresas que estão pensando em evoluir, estão valorizando seus funcionários, e um time colaborativo que está alinhado, que está se dando bem junto, o que vai acontecer? Esse time vai crescer, esse time tende a crescer. Então, a maioria das empresas elas vão fazer tudo visando apenas o lucro. Não é à toa que hoje em dia ocorre muita fraude dentro do ambiente contábil das empresas. E outra coisa também que as pessoas elas estão começando a perceber isso. E você tem que perceber isso também. Você tem que, o quanto antes, adquirir uma habilidade que você consiga estar fazendo renda, que você consiga estar fazendo dinheiro sem depender da empresa. Porque é difícil você mudar o ambiente corporativo. É difícil você mudar o sistema que a gente vive. Mas você pode mudar a sua própria realidade. Então busque o quanto antes estar adquirindo uma habilidade que vai te trazer sucesso a longo prazo, que vai te trazer o seu próprio sustento. Seja praticar edição de vídeo, seja trabalhar como vendedor, qualquer coisa que vai te trazer uma habilidade que você consiga estar colocando em prática sem depender da empresa. Porque você fazendo isso, você vai ter mais possibilidades e você vai estar sofrendo menos riscos de, caso você seja demitido, caso você seja um desses alvos de corte de gastos, você consiga estar se livrando disso. E entenda que muitas empresas, elas vão querer cortar aquelas pessoas, não aquelas pessoas que estão sendo menos produtivas. A pessoa pode ser menos produtiva, mas por ela aceitar qualquer coisinha, a empresa às vezes vai resolver manter. Agora, se você for um funcionário bem qualificado, se você for um funcionário bem instruído, que tem novas oportunidades, a empresa ela vai querer provavelmente te demitir, cara. A empresa vai querer te demitir por quê? Porque você vai ter um custo alto. Você vai querer estar questionando as coisas, entendeu? Então, é engraçado que as empresas elas visam lucro, só que na hora de cortar gastos, elas cortam justamente aquela pessoa que provavelmente a administração não vai com a cara. Então, para você evitar ser alvo desse tipo de situação, busque o quanto antes desenvolver uma habilidade, busque o quanto antes também estar entrando, por exemplo, na internet, para que você tenha pelo menos uma fonte de renda própria em que você não dependa de uma empresa, em que você não dependa dos outros. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham compreendido a situação atual do nosso país, que a situação que você tem para estar buscando a solução de estar fugindo desse tipo de ambiente de trabalho. Eu sou João Oliver, já dá o like, compartilha, se inscreva no canal, coloque a sua opinião aí nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Até logo!